Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Azug Talk. E agora, diretamente da 26ª Conferência Anual da Azug Brasil. A Azug tem como missão realmente ajudar todo o ecossistema SAP a buscar o melhor retorno de investimento nas soluções SAP e como a gente pode estar em constante evolução. Os nossos episódios da Azug Talk, eles também vão nessa mesma linha. O que a gente tem na comunidade que está assim, mais gerando dúvida, que tem mais oportunidade, esses sempre serão os temas preferidos no nosso Azug Talk. E para hoje, estamos aqui com o Eduardo Ferraz. Muito obrigada, Eduardo, por estar aqui conosco. Ele é o Head do Public Cloud Edition na SAP Brasil. E o Public Cloud Edition pode trazer várias oportunidades para o seu negócio. Só que muita gente acha, peraí, é novo? O que é exatamente? Eu posso fazer customização? Não posso? Então, são tantas as dúvidas. E hoje, nesse episódio, a gente vai aproveitar com o Eduardo para poder realmente dar um banho de loja para a gente, tirar as dúvidas todas em relação a essa outra possibilidade também que a SAP vem nos trazer. Então, Eduardo, novamente, muito obrigado por estar aqui com a gente. Você pode se apresentar? Muito obrigado. Pessoal, queria primeiro agradecer o convite. Eu falo que eu tenho uma gratidão pela Azug, né? Porque o que vocês fazem, vocês levam a SAP, o mercado, para um outro nível, para um outro patamar. Então não adianta eu te entregar a melhor solução se a gente não tem o melhor time, os melhores associados, os melhores colaboradores. Isso que vocês fazem, toda a liderança da Azug, eu sou eternamente grato. Então, assim, eu estou há 6 anos na SAP. Hoje eu estou como Head de S/4HANA Cloud no Brasil, que é o famoso Grow FSAP. Foi um convite que a Palmaca fez para o meu chefe, que é o Cabreira, que você conheceu. A Adri me convidou, sou muito grato também à Adri, ao Fernando Santana. E a gente aí estamos fazendo uma jornada espetacular. Então, acho que é muito oportuno a gente conversar nesse momento, que tem tanta novidade importante para os associados, né, para as pessoas, que é justamente isso, eu quero trazer para vocês inovações, cases, contar hoje nesse nosso conversa. Até para engatar já na sua fala. Explica para a gente um pouquinho mais o que é o Growth with SAP. Boa pergunta. Isso é uma pergunta que todo mundo tem perguntado constantemente, todos os CIOs, CFOs e CEOs, né? Então, pessoal, a SAP, ela tem o que ela chama de Cloud ERP, né? Que é o nosso S/4HANA Cloud. O que ela fez? A SAP é a única no mercado. Eu consigo te entregar o S/4HANA Cloud numa nuvem privada, e muitos de vocês ouvem o RISE with SAP. Então, RISE with SAP é S/4HANA Cloud num Private Edition. E o S/4HANA Cloud Public Edition, que é numa nuvem da SAP, a nuvem pública, que ela cuida 100%, chama-se Grow FSAP, de crescimento. Então, o que é o Grow FSAP? É a solução da SAP que ela criou uma oferta onde não está só o S/4HANA Public Cloud, ela entrega soluções que ela entende que juntas entregam e alavancam empresas que a gente chama de alto crescimento, que pode ser PMEs, como também subsidiárias de clientes. Por exemplo, na Azug tem grandes empresas, e a gente pode utilizar nas subsidiárias e algumas empresas que desejam fazer um greenfield. Então, por exemplo, nós temos clientes que têm casos que têm 10 mil usuários numa nuvem pública, porque naquele cliente ele estava muito focado no que a gente chama do Clean Core. Então, assim, esta é a visão, é uma oferta da SAP na nuvem pública da SAP. É uma oferta da SAP na nuvem pública da SAP e mais standard, então, você está querendo fazer, né? Sim. Mais standard, sem muita customização ou é zero customização? Essa é uma boa pergunta. O que a gente fala, né? Isso é até um mito de mercado, é legal a gente abordar isso. Você pode customizar, sim, na solução do Grow FSAP. Você pode criar campos, você pode até desenvolver. O pessoal, tem uma gente que ama a BAP, né? Tem muita coisa do BAP, ajuda bastante a gente. Obviamente, ele é um ambiente mais controlado do que seria num RISE, numa nuvem privada. Mas sim, você pode fazer também customizações. E como a SAP, a Adri explicou muito brilhantemente na abertura hoje, é a questão do Clean Core. O que é o Clean Core, né? É muito mais do que uma metodologia, né? É uma maneira estratégica, uma forma de pensar e criar, onde você evita ficar customizando dentro do RP. Então, o Grow ele te ajuda a estar sempre no que a gente chama de fit to standard, que é buscar as melhores práticas, mas isso não quer dizer que se você precisar fazer uma customização, você não pode fazer. Dá para fazer.
Mas então explica um pouquinho aqui, qual que é a diferença? Então, já que dá para fazer alguma customização, qual que é a diferença do Grow e do Rise? São Só grandes para problemas. a gente entender direitinho, Uhum. a diferença, aí vem até na diferença do Public Edition e do Private Edition. Isso. Só para a gente detalhar e entender, e até para quem estiver nos ouvindo, por exemplo, peraí, o meu cenário atual Uhum. é mais para esse lado, que é do Rise com o Private, ou é o Grow com o Public? Isso é uma excelente pergunta, né? E a primeira coisa que eu falo, para SAP, não importa. É uma decisão técnica de negócio para o cliente. Que é o que importa para a gente é que o cliente tenha a melhor utilização e adoção na nuvem. Então, o que a gente entende? Clientes onde, por exemplo, ele exige um alto nível de complexidade no RP de customização. Então, por exemplo, um caso como vocês, né, que são grandes indústrias, empresas que você tem um nível alto de customização no seu core, o ideal é você ir para o Rise of SAP. Ou, por exemplo, você tem um ECC e você precisa aproveitar todo aquele teu investimento do ECC para ir para o S4. O Rise of SAP é a solução ideal. Clientes que necessariamente falam assim, olha, eu já quero nascer com a melhor prática, eu já quero nascer Greenfield, mesmo às vezes no ECC eu quero começar algo novo. E eu preciso muito mais de agilidade, constante inovação, velocidade, o Grow é a melhor solução. Agora, sabe o que é mais legal? Existe a questão híbrida. Nós temos clientes no mundo e no Brasil que têm um Rise FSAP integrado a um Grow FSAP. Então, isso é uma coisa bacana. Por quê? Porque são clientes que têm no core, às vezes, um processo extremamente complexo, mas existem subsidiárias ou negócios que não são tão complexos. E ele trabalha de forma integrada, mantendo, por exemplo, que é o famoso conceito do two-tier. De subsidiárias, você mantém toda a autonomia, toda a tranquilidade da sua subsidiária, toda a governança de um SAP, se conectando toda a parte... Às vezes mais de consolidações, Isso. Né? Então, assim, você pode ter até os dois juntos. E mais importante, pessoal, isso é uma decisão técnica de negócio. O que a gente fala na SAP? Procure os nossos parceiros, procure o nosso time, nos passe exatamente qual que é a tua necessidade de negócio, quais são as funcionalidades, que a gente vai te dizer qual é a solução melhor para você. E aí, até para a gente entender assim, as customizações, tropicalizações para o mercado brasileiro. Sim. Porque você está falando, né? Lógico, assim, buscando o máximo do standard justamente para gerar aceleração. Então, as inovações entram mais rápidas e tudo mais. Mas a gente sabe que a gente tem uma legislação diferenciada, Sim. né? Sim. E ainda vem assim, toda uma complexidade tributária que a gente não tem em outros países. Como é que está esse standard adepto e Sim. tropicalizado para as necessidades aqui do Brasil? Até uma questão que muita gente não sabe, o Grow não é novo, né? O S/4HANA Cloud Public Edition existe há 7 anos. Nosso primeiro cliente no Brasil foi, na verdade, há 5 anos atrás. Inclusive, já renovamos ele esse ano. E aí, nesses últimos 5 anos, a SAP aprendeu muito. O time de localização que cuida do Grow FSAP para o Brasil é brasileiro, fica lá em São Leopoldo, a gente tem um time forte de localização, que a gente entende que é um diferencial. Existem até 6 países na América Latina que a própria SAP localiza o Grow no mercado, que é o Chile, o México, a Colômbia, o Brasil, o Peru e a Argentina. Então, assim, no Brasil é um time brasileiro. E aí, nos últimos 2 anos, a gente cresceu muito. A gente deu o Go Live, por exemplo, de várias empresas de serviço, como a Cadastra. A Cadastra é uma empresa brasileira que está crescendo muito no mercado de tecnologia, transformação digital e marketing. Inclusive, já deu o Go Live no Brasil no Grow e está indo para Inglaterra, para o Chile e para a Colômbia. Nossa, que bacana. Isso é muito legal. São empresas brasileiras. Isso eu estou vendo uma coisa muito legal, sabe, Kelly? Eu estou vendo muitas empresas brasileiras que faturam, às vezes, 100, 200, 300 milhões de reais indo para fora do Brasil. Então, assim, estamos localizados, time brasileiro. Inclusive, a gente tem um ecossistema muito forte de parceiros hoje em Grow. Temos mais de 26 empresas habilitadas, centenas de pessoas certificadas e soluções que se conectam ao Grow no Brasil. Tá. Então, toda a parte fiscal, obrigações, a gente já entrega no Brasil, sim. Nossa, muito bacana. Inclusive, até uma novidade de última mão, tá? Ainda está saindo agora no forno no mercado. Já, inclusive, temos oferta para manufatura discreta, tá? Então, assim, para o mercado brasileiro. Isso é uma notícia quentinha para vocês. Nossa, muito bacana mesmo. E qual que é o tempo de implementação médio? Hoje, no Brasil, em média, são de 16 a 22 semanas. Estamos falando de 4 a 6 meses. Depende do cliente. No conceito do back-office.
Porque às vezes você pode, por exemplo, no Grow você tem toda a parte de compras, vendas, serviços, mas eu tenho toda aquela vertical de professional services ou de manufacturing, eu estou falando do back-office, né? Tá. E por que dá para fazer isso, tá? Isso é uma coisa bem legal contar para os associados. Quando você assina um contrato com a SAP te libera o S4 Grow em 3 dias. Então, você tá pronto, eu posso logar. Em 3 dias você pode logar. Deve que é em produção, tá? Isso é uma coisa que todo mundo vai fazer, mas como que eu consigo? Mas é lógico assim, eu não consigo já começar a usar a produção. Não, aí justamente você começa esse o período projeto. para poder configurá-lo Isso. para estar aderente, tem integrações que tem que ser feitas Isso. também. E aí, por que é um mindset legal, né? Você conhece muito de projetos de SAP, de RP na sua carreira, né? Antigamente, a gente começava um projeto de RP, a gente fazia todo aquele blueprint. Então, você esperava lá 60, 90 dias para liberar a instância. O pessoal estava fazendo todo o blueprint, e aí o usuário ele só ia ver como ia ficar a tela dele depois de, sei lá, 90 dias, 120 dias. E aí começavam as discussões dos gaps, né? Que é o natural. Hoje não, olha como é que funciona na nossa metodologia do Grow. Como eu te liberei em 3 dias, esta fase, a SAP, ela já traz as melhores práticas. Tá, já habilita, né? Já tá lá configurado. Isso. Aí o usuário, ele tá vendo como é que é a funcionalidade dele, todo o fluxo, no momento que ele está fazendo o discovery, e aí você consegue realmente entender com uma maneira muito mais fácil e friendly qual que é o gap. Então, você primeiro mostra para o usuário a melhor prática, o standard, e depois você trabalha. E aí isso reduz muito o tempo de projeto. E junto com isso, tem uma solução que vem junto, que é o Test Automation Tool. Todos aqueles testes unitários, os scripts já vêm todos acelerados. Então, por isso que é muito mais fácil. A gente tem um cliente no Brasil, que a gente está até querendo concorrer, se vai ser o mais rápido. Foram 90 dias. Então, uma empresa brasileira na área de finanças, precisava fazer faturamento, ela tinha uma urgência, e a gente habilitou ela em 90 dias a Town Grow. Então, essa é uma mudança interessante, mas é importante ter o change management, claro. a mudança de questão de mudança. O processo de negócio também, né? Ele tem que... Até você está usando o stand, lógico, o stand também tem melhores práticas e tudo mais, mas provavelmente era diferente da forma como a empresa conduzia. Sim, então, independente de sistema, o processo de negócio em si precisa estar, né, estar se readaptando, mudando. E assim, para explicar para o pessoal, é um S4HANA Cloud. Você está tendo finanças, vendas, compras no S4HANA Cloud. Então, assim, a SAP faz isso há 52 anos, né? E o que é um diferencial bacana do Grow, tá? A SAP faz o upgrade para o cliente 2 vezes por ano. Então, olha que mudança interessante. Então, tudo que a gente viu da Joule, que é o nosso copilot de inteligência artificial, que vai estar liberado até o final do ano. Então, assim, tudo que a SAP está aprendendo com os nossos milhares de clientes, ela disponibiliza por ser uma nuvem pública que é mais rápido a cada 6 meses. Então, eu estou aqui hoje conversando com vocês e no Brasil, na verdade no mundo, mas no Brasil, vários clientes tiveram um upgrade agora em agosto. A gente não teve um problema, porque literalmente acontece no final de semana, ele vai lá e faz o upgrade para você. Por ser uma nuvem pública, eu tenho essa agilidade. Entendi. Então, isso também é um ganho enorme para o cliente de custo de upgrade, de energia do usuário para fazer uma atualização. Sim. Então, tem alguns ganhos bem interessantes com o Grow. E aí, de qualquer forma, assim, como você tem o dev e o QA em produção, você já primeiro faz no dev, dá aquela oportunidade de validar, faz no QA e depois faz em produção. Ou seja, também dá essa segurança para o cliente que, quando migrar em produção, ele já teve essa oportunidade de ver como que funcionava aquela nova versão num dev e num QA. Exatamente. Hoje, pessoal, tem grandes clientes, grandes clientes mesmo da SAP, empresas mundiais utilizando o Grow. Então, a gente tem uma baita responsabilidade, né? Uma governança. Uma governança enorme. Eu tenho clientes assim que são uma das Big Fours, por exemplo. Ela usa Grow FSAP. Então, assim, isso que você falou é muito legal. A SAP, ela libera o calendário no começo do ano. Você tem lá as suas 3 semanas para testar cada ambiente. Confirmar se as integrações estão funcionando, né? Isso. Por mais que você esteja usando o standard, né? Ter aquela garantia, não, peraí, meu processo continua funcionando, as minhas integrações continuam. Se eu tiver uma customização, peraí, aquela customização ainda continua funcionando nessa nova versão, o que muda para o usuário também, para ele estar já pronto para quando chegar em produção, ele já saber como usar. E isso é muito legal, né? Porque como você tem bastante coisa, eu vi que você já pegou que, na verdade, o que você testa é só a integração. E o que você tem de extensibilidade. Esta é a grande diferença. Por isso que é muito mais ágil. Como é um ambiente onde a SAP cuida para você, ela faz com que você adote realmente o Glean Core.
Porque é dessa maneira que ela entrega no nome público. E você pensar hoje como é que é o nosso celular, né? Nosso celular hoje, a maioria dos nossos apps não são do nosso dono do celular. Na verdade, é o mercado trabalhando E atualizando a todo e momento, atualizando né? a todo momento. E a gente usa naturalmente. É. Ó, apareceu essa nova funcionalidade, ó. E aí, o que é bacana, né? Hoje, quando você começa com Grow, você imaginou que você poderia ter um S4 com 20 usuários? Com 3 ambientes? Então, eu acho que a gente está vendo uma democratização do RP. Então, assim, a SAP consegue entregar o melhor RP dela para 20 usuários, mas se você quiser ter 20 mil usuários, é só você ligar para a SAP e você pode crescer de 1 em 1, 10 em 10, 100 em 100, 1000 em 1000, porque é a força de um S4. Então, isso é bem legal deixar para os nossos associados, para o pessoal conhecer, porque tem muita coisa interessante. Bacana. E também todo o poder do Analytics também, que já é embedded no S4, né? Sim, isso é bem colocado. Neste pacote do Grow, o SAC Analytics já vem embedded. Então, aqueles cards já vem dentro do S4. Toda a vantagem do User Experience, do Fiori. Eu tenho um cliente muito interessante, que é um francês, né? E ele falou assim, olha, no meu software anterior eu tinha muita coisa em batch. E ele falava, Eduardo, ficava roda, para terminar o último roda. E aí, quando dava problema, tinha que voltar para todo mundo e roda. E ele falou, não, agora o S4 é tudo em tempo real. Então, ele falou, o tempo de fechamento diminuiu muito. E ele falou, e eu acompanho pro celular. Que é uma coisa que eu não tinha. Então, ele falou, eu durmo muito mais seguro. Mobilidade mesmo, né? Ainda traz essa parte de mobilidade. E ele falou, eu durmo seguro, porque o SLA é 99.7, garantido pela SAP. E hoje a gente entrega 99.9. Então, assim, e ele falou, eu estou tranquilo em relação à mobilidade, nível de aprovação de governança, alguma liderança precisa fazer uma aprovação. Então, é bem legal esses ganhos que traz também. Nossa, muito bacana. E realmente, assim, eu acho que é muito importante ter essas conversas mesmo, Edu, para poder desmistificar. Sim. Porque quando primeiro que às vezes até o conceito, né, de private e public. Às vezes a pessoa assim, peraí, public? Sim. Qual que é a segurança? Não tem nada disso. É só uma questão assim de como que tá. É a forma como a SAP está realmente endereçando, mas com toda a segurança, não é nada público. Sim. Você tem o seu próprio ambiente, você tem a sua própria governança. Nesse caso é que vai realmente estar trazendo uma aceleração. Isso. Né? Aquele cliente que realmente ele entende que ele pode estar utilizando a solução da SAP com o mínimo de customização. Então, igual você colocou, pode ter. Sim. Mas vamos buscar que seja o mínimo. Sim. Para justamente ele estar sempre nessas 2 atualizações por ano. Exato. Ele está apto. Ele não tem que fazer assim aquele 1 mês, 2 meses de teste integrado e tal. E mexe no programa Z e mexe aqui. Sim. Não, peraí. Eu tenho as integrações. Já está construído também a gente tem que, né, buscar construir de uma forma... BTP, em Business Technology Platform, inteligente, que já está mais encapsulada, né, que não é aquela questão assim, opa, criou um campinho ali... Exatamente. Né, vamos ter que codificar tudo novamente. Então, assim, fazer de uma forma também inteligente para realmente trazer agilidade. Eu tava com um CFO hoje, muito interessante, né? Ele falou, não, mas eu estava preocupado com uma solução X do meu negócio... Aí eu falei para ele, assim, olha, muita tecnologia avançou tanto hoje que as coisas se conectam por API. Você hoje tem condições de ter o melhor de cada coisa. Né? O Cloud ERP é uma grande fundação. Né? Mas você viu que a gente falou no nosso compromisso da Joule, que vai trazer 20% de produtividade, essa parte de inteligência artificial, o usuário conversar com RP em linguagem humana. Fantástico, né? Isso é uma mudança muito grande. Isso vai diferenciar negócios, né? É muito interessante. Eu tenho hoje clientes que têm S4 que faturam 100 milhões de reais ano. Isso era impossível. Isso era assim, era muito difícil, né? E são empresas brasileiras que estão indo para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, para a América Latina. E é o que você falou, tem toda a força da consolidação. E quando eu falo a importância da melhor prática de um S4, é por quê? Porque o S4 ele é uma solução muito mais profunda. Ele é uma solução multimoeda, ele é uma solução multi-company. Então, você começa a discutir, eu quero US GAAP, IFRS, como é que está meu relatório de SOC 1, SOC 2, de SOX. Então, assim, eu acho que não é mais a tecnologia ela não barra. Agora sim, tem que ser estudado de uma maneira inteligente. Tem que estar aberto ao novo. Tem que estar aberto ao novo. Então, desde a liderança até o time do dia a dia. Gente, é muito importante. Muito importante. A SAP tem uma coisa muito legal. Ela tem um processo, a única empresa que faz isso, na minha opinião, até onde eu conheço no mundo de RP, tá? Ela tem um processo no Grow de Digital Assessment que os nossos parceiros,
estudam o negócio do cliente e a SAP valida tecnicamente o projeto. Então, ela valida se para aquele cliente, para aquele negócio, vai dar certo. Se ela entender, porque a gente agora é uma empresa de adoção. Então, ela faz tipo um quality. Ela faz uma análise antes da decisão, né? A gente sempre Entendi. fala, a escolha do cliente quanto ao produto, se é Rise ou Grow, Ela parceiro, é é soberana. Mas a gente faz uma análise antes de você assinar o contrato. Se a SAP entender que naquele momento a melhor solução é o Rise, ela fala para o cliente. Ela fala, não, então nesse melhor momento é o Rise, ou esse melhor momento é o Grow. Porque a decisão é dele, mas a gente tem essa preocupação, né, da adoção. E até esse compromisso também, É. né? Porque, na verdade, também o cliente está considerando que tem um compromisso da SAP para conseguir aqueles ganhos, seja de produtividade, de competitividade, EBITDA, o que for, né? Que foi realmente o influenciador para poder, ou driver de decisão para poder fazer o projeto. Então, a SAP tem um compromisso ali junto com o cliente. Sim, para a gente é muito legal, né? Que a gente está na Zug e a gente vê o quanto o mercado está crescendo, né? A gente está com um programa muito grande também de treinamento. Eu vi que vocês na Zug estão investindo nisso, né? Porque é essa escassez do mercado de trabalho. Então, assim, quando você vai para uma solução cloud, a experiência do usuário é outra, a velocidade é outra, a maneira como você se conecta no mundo é outra. Então, assim, existe todos os ganhos. A gente tem os nossos parceiros até como fazer a visão de valor disso, né? Que são aqueles business cases. Que são importantíssimos. Então, o que eu sempre peço para os líderes que eu converso, né? Estude o assunto, né? Faça uma análise, estude o assunto, chame, veja o potencial de ganho de produtividade, de governança, de segurança. Eu acho que uma coisa que foi abordada muito boa hoje no evento é o seguinte: há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, as pessoas tentavam discutir se era mais seguro dentro de casa ou no cloud. Aí é muito legal hoje você pensar que hoje a pessoa, na verdade, discute, olha, eu preciso ir para o porque é mais seguro. Até para acelerar, né? Em função justamente do investimento de segurança. Exato. Né? Então, assim, essa discussão que a gente está tendo, na minha opinião, sobre nuvem pública, daqui 4, 5 anos, é que nem o celular, é meio óbvio. Porque o que a pessoa quer, na verdade, é agilidade, ela quer inovação, ela quer ver a Jill saindo uma funcionalidade nova, no dia e ela já começar a usar. Até que a gente está tão imediatista também, está tudo tão urgente, que já tem que... Peraí, quando? Para quando? Sim. É para amanhã? Já pode? Tem uma coisa que quando o pessoal faz a demo, que eu acho espetacular, tá? Quando você faz um upgrade, no outro dia, quando os usuários entram, o sistema vai mostrando o que mudou para o usuário. Fantástico. Cara, é fantástico. Legal. E todos os campos, as coisas, tem um help online já em português que a pessoa vai clicando e mostrando. Isso não existia, né? Lembra? Eram manuais. Você não tinha nem... Você tinha que olhar manual. Hoje, cara... Treinamento também, vai mudar né? Muito treinamento em sala de aula, explicando. Eu não vai sabia disso, não. Que legal. Então, isso é muito legal. Quando eu tô mostrando isso para o usuário, mostrando a questão de ter tipo um Google de funcionalidade que ele pede, e a hora que você entra com o Copilot, né, com a Jill, que ele fala assim, por favor, você poderia mudar o endereço de faturamento urgente, porque eu não... E ela vai lá e simplesmente muda para ele. E ela ainda pergunta, você quer que eu te ensine? Então, assim, eu acho que a gente está num momento espetacular de viver essa transformação. Não é simples, e é um movimento, a SAP está investindo $1 bilhão em inteligência artificial. O investimento é muito alto. É um investimento alto, tem toda uma responsabilidade de vocês, né, que são líderes de tecnologia, de negócios de grandes empresas brasileiras, de diversos portos. Mas o que eu acho que é mais bacana é, voltando ao que eu falo da democratização. Se é para sua subsidiária, se é para sua própria empresa, eu acho que hoje é uma questão que tem business case. É importante isso estar atualizado, porque não pode deixar mais ser um impeditivo à tecnologia. Nossa, muito bacana. E aí, o que você gostaria, assim, como uma mensagem final para quem ouviu aqui a nossa conversa, se interessou pelo Grow, ou quer saber um pouquinho mais, como que você recomendaria esse passo? É através de um gerente de relacionamento da SAP? O que você gostaria de dar esse recadinho assim, para a pessoa se aprofundar mais e até, né, avaliar nessa jornada de evolução? Então, primeiro, exatamente o que você falou, se interessar para ter o conhecimento. A gente tem uma rede enorme de parceiros que geralmente é o primeiro ponto, que são extremamente treinados pela SAP, conhecem muitas vezes o próprio cliente, o próprio negócio para ajudar nessa evolução. A gente da SAP também está super aberto, então pode também nos procurar, pode procurar o nosso parceiro, como cada cliente se sente à vontade. E o que eu vejo, tá? Se você que eu vejo muita questão com uma solução muito antiga, se você vive aquele desafio de ter um alto custo de atualização, de suporte, você tem uma área de negócio que está falando, poxa, eu preciso de mais velocidade,
Cybersecurity hoje é um risco de 2, 3% do faturamento anual de uma empresa. Conheça, né? Qual que é a melhor forma, né? É justamente isso, chamando a gente. Mais uma vez, são projetos rápidos, de 16 a 22 semanas. Você pode começar com 20 usuários, mas se você quiser ter 1.000, 3.000 usuários, não importa. Porque o meu comprometimento, que eu falo como SAP, é te levar de 100 milhões para 200 milhões de faturamento, para 300 milhões, para 1 bilhão, para 5 bilhões. Porque essa é a nossa responsabilidade. É isso que a gente faz com 450 mil clientes no mundo, né? Então, assim, esse é o primeiro passo. E saibam disso, né? Que a SAP também, ela analisa tecnicamente o projeto do Grow para ter certeza que é isso e está localizado no Brasil. Não é uma coisa nova, tá? Uhum. Nós já temos aí vários Está cases tropicalizado, inclusive, né? tropicalizado. A gente está com um case sensacional da Francis, que é uma CFO da Time Now. Ela já fez 4 implementações de SAP e 2 grávidas, tá? Olha que espetacular a Francis. E ela mostrando toda essa evolução, ela fez um estudo super importante e escolheram o Grow para ajudar a Time Now no crescimento que eles estão tendo enorme. É uma empresa capixaba, mas que está indo também para fora do Brasil. Então, assim, está pensando em internacionalização ou numa subsidiária também? Conversa com a gente ou com os parceiros. Nossa, muito legal. Obrigada, Edu. Eu acho que foi muito esclarecedor, realmente, desmistificou muita coisa, Sim. né? Agradecemos por estarem aqui com a gente e até o próximo Azul Talk. Obrigado.